Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Dualidade de Ideias. O meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac, e hoje temos uma convidada aqui super especial, ela que é jornalista, Rafa Gomes, seja muito bem-vinda. Oi, oi, pessoal. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. A gente vai bater um papo muito legal sobre cinema, bastidores de Hollywood e também, é claro, que vem por aí nos cinemas. Tem muita coisa boa chegando. Será que tem algumas bombas também vindo por aí? Fica aqui com a gente que a gente vai bater um papo muito legal. Rafa, como que você se apaixonou pela sétima arte? E qual foi um filme que deu um boom para isso? Aí, olha, eu era menina ainda, adolescente, assim. O que me fez apaixonar pela sétima arte pra valer, eu sempre gostei muito de cinema independente, sempre, 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 Uhum, sempre. Desde a adolescência. É até estranho dizer isso, né? Porque, assim, hoje, por conta dos streamings, a gente tem acesso a muito mais tipos de filme e tal, não só aquilo que tá nos cinemas. Mas eu, quando era adolescente, eu adorava assistir filmes independentes e, assim, eu fui descobrindo com o tempo que os filmes que eu mais gostava, eles eram nascidos no Festival de Sundance, que é um dos festivais de cinema mais importantes do mundo, que é um festival de cinema independente, e que também é responsável por lançar a carreira de muita gente para o estrelato. Inclusive, ele lançou a carreira do Ryan Coogler, que é o diretor de Pantera Negra, e que agora está no cinema com o filme Pecadores, que estreou na semana passada. Outro filme com Michael B. Jordan. Tô só citando isso para vocês entenderem como é um festival que, assim, projeta para o estrelato. uhum. Então, assim, eu comecei assistindo muito filme independente. Eu não me lembro o filme específico que me fez apaixonar por cinema, mas eu me lembro o filme que me fez querer trabalhar com cinema, que foi O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Eu era novinha, tinha uma expectativa muito grande em relação àquele filme, e naquela época. O canal MTV era um canal muito grande e o canal da MTV no Brasil exibia muito da programação da MTV americana. E eles tinham um programa sensacional chamado Making Off, que Uhum. era Making Off ou Making the Video, que era um programa que mostrava os bastidores da produção de videoclipes famosos, Britney Spears, NSYNC, clipes de música pop, de rock, e às vezes eles mostravam os bastidores das gravações de filmes, mas era muito raro, tinha que ser algo grandioso. E eles fizeram isso com O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. E aí eles mostraram os bastidores com Peter Jackson, etc. Eu tô falando, gente, de 2001. Então, assim, não é como é hoje, que todo filme, quando você vai ver, sai um videozinho no YouTube mostrando como é que aquela cena foi feita, como que o Tom Cruise pulou do avião. Não, a gente tá falando de uma época onde você só dependia da TV aberta e da TV a cabo, quem tinha grana. Então, assim, eu assisti aquele programa e depois eles mostraram 15 minutos de cena do filme. E eles mostraram justo a cena em que o Frodo, bem no começo do filme, quando ele tá com o anel na mão, ele tá fugindo, e aí vem Sauron com os seus cavalos negros, e eles estão procurando tanto o Frodo quanto o Sam, e eles estão escondidos, se eu não me engano, embaixo de uma tora de madeira, no meio da floresta. E eu lembro que eu fiquei encantada com aquilo. Eu fiquei encantada com o processo de produção do Peter Jackson. Eu fiquei encantada com aquela cena. O filme ainda não tinha estreado. Então, tudo estava debaixo de muito sigilo. A gente tinha poucos materiais de divulgação. Eu fiquei fascinada com aquilo. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero trabalhar com isso. Eu tinha 11, 10 para 11 anos de idade, mais ou menos. Eu falei, eu quero mexer com isso. Que universo fantástico é esse? Que mundo maravilhoso é esse que eu vi na minha frente. Aí foi por conta desse filme que eu decidi trabalhar com cinema. E aí o resto é história. Rafa, entrando num tema assim agora, que gerou um pouco de polêmica, né, sobre o Oscar, né, 2025, Mick Madsen levou a estatueta de melhor atriz, né, Fernanda Torres, infelizmente, acabou não levando a estatueta. O que que você acha? Você acha que foi justo? A Mick Madsen mereceu esse Oscar? O que que você tem para falar pra gente? A Mickey é muito talentosa, sem sombra de dúvidas, e eu tenho certeza que ela vai ter um futuro muito promissor em Hollywood. A carreira dela tá só começando. Ela tinha feito alguns filmes aí, ela participou também da franquia de Pânico, mas esse é o primeiro papel em que ela realmente ganhou destaque, né? E é legal ver que ela é uma atriz que tá seguindo por um caminho muito de cinema independente. Ela tinha recebido uma oferta para estrelar Star Wars. Se eu não me engano, ela recebeu uma oferta para estrelar Star Wars e ela passou a oferta porque ela quer seguir fazendo filme independente. Isso é muito legal. É um pouco arriscado, mas
Mas é muito legal. É legal ver que ela tem uma paixão pelo ofício em si. Ela não tá ali só para ganhar grana. Dito isso, eu não acho que ela deveria ter ganhado o Oscar, porque eu acho que, em termos de complexidade, a performance da Demi Moore é a mais complexa. Eu adorei a performance da Fernanda Torres, sem sombra de dúvidas. Ela foi muito merecedora daquela indicação. E a gente sabe que, se ela ganhasse, seria uma experiência super catártica, aquele lance de full circle, de fechar um ciclo inteiro, né? Porque 25 anos antes, a Fernanda Montenegro havia sido indicada, perdeu injustamente para Gwyneth Paltrow, que nunca mereceu aquela estatueta, mas isso é outra conversa para outra hora. Mas, assim, no final do dia, a Demi Moore foi a que mais se desafiou em termos de papel. Eu acho que, assim, o papel que ela interpretou é um papel que exige muita fisicalidade dela, principalmente conforme o corpo dela vai se transformando no filme A Substância, conforme o corpo dela vai se degenerando e ela vai se transformando naquela mulher cada vez mais velha, que depois vai se transformando naquela criatura mais monstruosa. Tudo aquilo exige um processo de preparação do ator que é muito grande, não apenas o fato dela usar muitas próteses, mas, assim, tudo isso dificulta a mobilidade. Então, eu acho que é um filme que exige muito mais da performance dela, física e também na parte de expressão, do que a performance da Mickey Madison. Eu não entendi muito bem o que aconteceu ali. Eu acho que, assim, nas categorias técnicas, principalmente de produção e de direção, o filme do Sean Baker, ele estava realmente conquistando as principais estatuetas, prêmio do Sindicato dos Produtores, Sindicato dos Diretores, que são premiações que a galera não dá muita atenção, mas que ajudam a definir o vencedor do Oscar. Ele estava se saindo bem ali, mas, assim, não acho que foi merecedora a indicação dela, não. Eu acho que eles fizeram uma campanha boa. E, como eu falei no meu Instagram, lá na época do Oscar, eu falei que, no final do dia, o filme que mais ganha é o que tem a melhor campanha. Então, não necessariamente é o filme que é realmente o melhor, é aquele que sabe se vender melhor para os membros votantes. Então, assim, isso envolve muito dinheiro, isso envolve muito investimento, envolve muito lobby também. Então, assim, nem sempre é o melhor que ganha, mas no final do dia, quem merecia mesmo era a Demi. Rafa, eu vi no sua story hoje que você conversou com o diretor de Chosen. O Isaac tinha apresentado Chosen há muito tempo atrás. E eu amo filmes evangélicos e séries. E essa série, para mim, hoje, ela tá em primeiro lugar de todos que eu já assisti até hoje. Eu nunca vi uma série me impactar e como o Chosen impacta as pessoas. Eu queria saber de você como que é entrevistar eles, o diretor, e o que que você achou de Chosen? O que que conquista as pessoas? Então, essa foi a segunda vez que eu entrevistei o criador, né? Ele é criador, diretor e roteirista, que é o Dallas Jenkins. Ano passado eu entrevistei o Jonathan Rumi, que interpreta Jesus, e, Jesus. e entrevistei outros dois atores do elenco principal também. Eu acho que The Chosen, assim, é uma das séries mais lindas que eu já vi na história da televisão. E Hollywood só começou a dar atenção para essa série ano passado, porque ela explodiu a bolha de uma forma tão grande que se tornou algo incontrolável, do tipo, não podemos ignorar essa série. Porque é muito comum Hollywood realmente dar as costas para produções que são cristãs. Então, assim, eles não costumam dar atenção e tal, mas o que a Angel Studios, que é a responsável por The Chosen, tem feito com The Chosen é realmente surpreendente e revolucionário, porque eles estão fora do circuito de Hollywood. O que que isso significa? Hollywood é uma indústria muito fechada. Ela não é aberta para todo tipo de gente, ela não é aberta para todo tipo de projeto. Se você não tem influência, se você não tem contatos, e se você também não está respondendo à cartilha que eles possuem, eles não vão abrir espaço para você. Então, The Chosen, ela foi feita, principalmente as suas duas primeiras temporadas, ela foi feita apenas com recurso da audiência. Vaquinha online, ela começou dessa forma com crowdfunding, com essas vaquinhas online. Então a galera doava dinheiro para que eles produzissem os episódios. Então tudo foi feito de forma muito rudimentar e totalmente independente, sabe? Eles fizeram sem recursos nenhum. E é surpreendente você ver aonde eles chegaram. Hoje eles têm muita verba, hoje eles têm apoio e hoje até Hollywood está de olho na série. Então a gente vê os atores, o diretor
comparecendo nos principais canais de TV norte-americana, dando entrevista para os principais talk shows. Isso é surreal. Mas é louco como eles esperaram, tipo assim, 4 anos para começar a olhar para a série. E isso prova o valor que ela tem em termos narrativos. É uma série muito bem feita. Acima de qualquer coisa, acima de ser um. Eu sou crente, então, assim, eu poderia dar uma opinião enviesada, mas não é isso que eu vou falar. Falando de forma Uhum. técnica, como quem trabalha na área. Ela poderia muito bem ser uma produção que só se comunica com um tipo de público, mas não, eles conseguiram romper essa barreira da própria religião e começaram a alcançar uma audiência que às vezes só está afim de um entretenimento diferente. Quer assistir um entretenimento que seja mais inspirador, que fuja daquilo que a gente vê sempre nos principais streamings, e eles conseguiram fazer isso. E é por isso que a série impacta tanta gente, porque eles conseguiram pegar a história real de Jesus, o ministério de Jesus, e conseguiram traduzi-lo para uma linguagem ainda mais fácil de absorver. Então, às vezes, a pessoa não chegaria na história de Jesus por meio da Bíblia, mas ela começa assistindo The Chosen, até que, eventualmente, ela fica curiosa e interessada para conhecer aquela história que inspirou a série. Então, assim, é brilhante o trabalho que eles fizeram, porque eles realmente uniram qualidade técnica, a série tem roteiros muito bem escritos, conseguiram fazer a série ser muito bem dirigida, os sets são todos muito bem feitos, a gente não vê nada amador ali. Com pouco dinheiro, eles conseguiram entregar um trabalho que Hollywood, com o tanto de grana que tem, muitas vezes não consegue. A gente viu filmes aí como Capitão América, Admirável Mundo Novo, que tinha um orçamento milionário, mas falhou tanto nos efeitos visuais e falhou tanto no resultado final do roteiro, e eles, com menos da metade dos recursos, conseguiram fazer temporadas inteiras muito bem feitas. E assim, eu sou realmente apaixonada pelo trabalho que o Dallas Jenkins fez. O elenco é muito entregue à série, eles amam aqueles personagens, independente das visões religiosas de cada um deles. Você vê que eles amam o trabalho que eles fazem. E não é à toa que ela se tornou esse sucesso. E entrevistar o Dallas é um prazer mesmo, porque a gente conversa a mesma língua, como nós dois professamos da mesma fé, então a gente meio que está em família. Então a entrevista sempre rende muito bem. Esse ano a minha entrevista foi mais curta com ele. A assessoria estipulou um tempo menor de entrevista para todos os jornalistas, porque graças a Deus aumentou o número de veículos que querem dar visibilidade para a série, para vocês verem como é que é. Antes não era assim. Então, assim, esse ano eu senti falta de conversar mais com ele, porque na primeira vez que eu entrevistei, a gente ficou 15 minutos batendo. Que da hora. Dessa vez caiu para 5, mas assim, foi deliciosa a entrevista. Inclusive, eu vou soltar mais trechinhos dela depois. Foi realmente um privilégio poder conversar com ele. Ele é um cara muito querido, tem uma visão criativa enorme e ele tá trazendo mais coisa. Então, assim, The Chosen é só o começo para quem amou a série. E aproveitando, Rafa, também tem um filme que estreou agora, que é um anime, que é cristão também, né? Ele arrecadou muito, tá vindo muito forte, que agora me fugiu da cabeça o nome do filme. Mas diz que é Rei dos muito bom Reis. também. Isso, exatamente. Você Sim, assistiu? sim. É bom mesmo? Assisti, a assessoria me mandou para assistir antes da estreia. É um filme lindo, vale muito a pena levar a família. Eu até falei na minha crítica que assim, é animação de altíssima qualidade. Ela foi desenvolvida por um cineasta sul-coreano que ele trabalhou muito tempo com efeitos visuais. Então ele é um cara que tem muita técnica. E ele criou todo esse design da produção, ele fez um filme lindo. O elenco de vozes original, o elenco das vozes em inglês, é um elenco muito bom. A gente tem Oscar Isaac, tem o Forest Whitaker, que é vencedor do Oscar, a gente tem Ben Kingsley, que é vencedor do Oscar. Então, assim, e também foi feito pela mesma produtora responsável por The Chosen. Então, assim, é Hum. mais um filme dessa produtora que mostra para vocês verem como eles estão chegando muito longe, porque agora eles fizeram uma animação em que o elenco, boa parte do elenco, ou é indicado ou é vencedor do Oscar ou tem algum Caraca. prêmio grande. Então, assim, eles já estão trabalhando com muita gente importante de Hollywood e é muito legal ver o estúdio chegando tão longe assim. E a animação é apaixonante, vale muito a pena assistir. Tá aí em exibição nos cinemas, então, assim, é um ótimo filme para assistir com a família. É impossível não se emocionar com o filme. Ô, Rafa, você mencionou aí o último filme do Capitão América, né? Aproveitando esse gancho, como explicar essa fase ruim da Marvel desde lá dos Vingadores, né? Não teve nenhum filme assim que realmente emplacou, e agora a gente
vai vir aí Thunderbolts, né? O que que você acha? Acho que é um filme que pode, não sei, trazer novamente esse brilho de volta para Marvel, né? O que que você acha? Então, eu acho que assim, o que vai fazer a Marvel recuperar todo o vigor que ela tinha é fazer redirecionamento de rota. Primeiro, eu acho que eles tinham que dar uma hibernada um pouquinho, porque a fórmula que eles têm usado tem ficado muito gasta. Um dos motivos disso é o fato deles também se envolverem demais em política e politicagem. Isso foi uma decisão que a Disney tomou no passado, que o próprio Bob Iger muitas vezes nega, mas é engraçado que ele negou por muitos anos, até que ano passado ele falou que a Marvel e que a Disney ia voltar para sua rota original. Ele falou que a Disney, de forma geral, ia voltar para sua rota original, que era só produzir entretenimento e não ficar tomando lado nem viés nenhum nessa briga. Que é o que eles deveriam ter feito, porque eles só perderam dinheiro. No final do dia, quando a gente está falando de cinema, tudo bem, você vai no cinema, você está se divertindo com a sua família, você compra uma pipoca, é um programa com a família. Mas lá no começo de toda essa trajetória até o filme chegar no cinema, envolve muito dinheiro, envolve muitos empregos, envolve nomes muito pesados e envolve executivos que também mandam e desmandam nos filmes. Então, assim, é uma cadeia de produção muito extensa até a data de estreia do filme. Então, assim, eu acho que o que eles precisam fazer é, assim, dar uma segurada. Eu sei que, assim, a Marvel sempre rendeu muito dinheiro para... A Marvel Studios sempre rendeu muito dinheiro para a Disney. Então, para eles sempre foi muito lucrativo. Mas hoje é um negócio que está rendendo muito mais prejuízo do que lucro. Porque um prejuízo para um filme como o Capitão América não é um prejuízo pequeno. A gente está falando um prejuízo milionário. Milionário. Que acaba afetando até mesmo as ações da empresa e afetando os próprios acionistas. Então, assim, é aquilo que eu falo, é uma cadeia gigantesca. E eu estou muito esperançosa em relação a Thunderbolts. Talvez eu seja um pouco, não sei, talvez a minha opinião não seja a mais neutra possível, porque eles trouxeram uma equipe muito boa, uma equipe técnica muito boa, de gente que trabalhou nos filmes da A24. Então, assim, eles fizeram questão em trazer uma galera que, em termos técnicos, trabalha muito bem. Então, eu acho que a Marvel está tentando trazer um pouco de conceito para Thunderbolts, mas sem perder aquele aspecto da ação visceral e tal. Eu espero que seja isso. Eu espero que seja um filme que não fique tentando dar palestra para ninguém, porque esse é um dos maiores problemas das produções recentes da Marvel. Ela tem boas intenções, mas quando ela começa a entrar em viés político, ela vai dividindo a sua audiência. Então, ela vai entrando em brigas políticas que ela não deveria entrar. É mais fácil ela ganhar dinheiro fazendo filmes para os dois lados, para quem pensa de um jeito e para quem pensa de outro. E eu acho que quando ela começar a fazer isso, que é a estratégia que o Bob Iger já anunciou, eu creio que eles vão parar de fazer, de andar assim e vão começar a juntar. E aí sim eles vão começar a ter audiências melhores. Tem também o lance do Quarteto Fantástico. Eu tô com uma expectativa boa em relação ao Quarteto Fantástico, porque eu acho que ele tem um conceito visual muito bonito, que é esse conceito retrofuturista. É um filme que se passa entre os anos 50, anos 60. Então, ele tem uma estética um pouco mais vintage. Parece que eles querem voltar para as raízes dos quadrinhos da Marvel também. Não achei legal eles terem trazido a Julia Garner como a surfista prateada, porque o surfista prateada eu acho que tinha que ser homem, porque é a essência do personagem. Não acho que eles deviam ter mexido nisso. Acho que mexer nisso meio que foi tocar num vespeiro desnecessário, porque tem muito fã mais antigo que já tá desgostoso com a Marvel. Então, assim, acho que não precisava. Julia Garner é uma ótima atriz. Para quem não conhece, ela tá na série Ozark da Netflix. Mas sabe, podia ter mantido o surfista prateado do jeito que ele era, né? Eu acho que não custava. Então, eu acho que é o que mais irrita o povo, sabe? Essas distorções dos personagens que muitas vezes a Marvel faz. E eu penso assim, não é difícil adaptar esses quadrinhos, porque a Marvel sabe quais são os quadrinhos mais populares, ela sabe quais são os mais vendidos, ela sabe quais são os favoritos dos fãs. Só que muitas vezes eles estão pegando os quadrinhos mais fracos, os mais fracassados nas vendas e o que as pessoas não se importam. Tudo isso para tentar, às vezes, vender uma certa agenda. Então, assim, não tá difícil ganhar dinheiro ali. É só você trabalhar com aquilo que você já sabe que funciona.
Então, assim, eu acho que quando a Marvel começar a fazer isso, pega aquilo que funciona, investe no que funciona e tenta honrar o material fonte, eu acho que é difícil ter erro. Porque, como eu falei, eles sabem aquilo que vende. Porque eles têm histórico de venda dos quadrinhos. Eles sabem o que vendeu mais, quais são os personagens que renderam mais, e eles sabem quais são as histórias desses personagens que renderam mais. Então é só trabalhar isso, entrega aquilo que o fã quer, que não tem como dar erro, é o que eu penso. Aproveitando, eu vou ser um pouco de filmes, eu vou falar de séries, porque aqui no Dualidade, Isaac é cinema e eu sou séries. E eu quero te fazer duas perguntas de duas séries que eu amei. Um eu preciso terminar assistindo, que é Ruptura, que a nova temporada tá fantástica, e Adolescência da Netflix. Quero saber de você, o que que você achou dessas duas séries? Ruptura é uma das minhas séries favoritas, sem sombra de dúvidas. Ela é uma das mais ousadas e originais que a gente tem hoje na atualidade. Nunca tinha visto uma série tão autêntica como Ruptura, que consegue desafiar os personagens, a narrativa dos personagens, enquanto desafia a audiência também. Então é aquele tipo de série que todo mundo que ama assistir série e ama assistir filme gosta. É uma série que faz você teorizar. Se a série te leva para o campo das teorias, a série é boa. A série é boa, porque ela leva você para fora, ela tira você daquela experiência de 50 minutos de episódio. Acabou a série, você vai querer conversar sobre ela, porque você vai querer entender o que você assistiu. Você vai querer saber a opinião dos outros, porque você vai querer tentar juntar as peças que você ainda não tem. Então, uma série que te leva a pensar nela depois do final do episódio, te leva a teorizar, é uma série que funciona muito bem. E Ruptura é linda em todos os âmbitos, né? Ela tem um design de Uhum. produção muito bonito, tudo ali é proposital, as cores, os ângulos escolhidos pelo próprio Ben Stiller, porque ele é um dos principais diretores da série. Então, assim, é uma série que não apenas mostra um lado diferente do Ben Stiller, que ficou muito famoso por fazer comédias, como também mostra um lado diferente daquele elenco que a gente já viu em tantos outros papéis. Então, assim, é uma série que eu acho que, assim, é o sonho de um ator ter uma série como Ruptura no seu currículo, que é uma série boa, é uma série inteligente, é uma série que não se dobra para ser uma série comum, é uma série que se desafia e ainda por cima conquista o mundo todo. Então, assim, é o sonho de um ator aquela série. Ela é excepcional. E assim, eu tô naquela de eu quero saborear essa série o máximo que puder, sabe? Tipo assim, eu espero que ela não seja uma série de 10 temporadas, porque eu não acho que esse é o tipo de série. Acho que essa é uma série que, no máximo, umas 7 temporadas, e olha lá. Não é o tipo de série que dá para você estender tanto sem que ela comece a ficar repetitiva e confusa. Então, eu quero aproveitar essa jornada de ruptura e que ela seja daquelas séries perfeitas, tipo Breaking Bad, que quando Boa. acaba a gente fica tipo, cara, que final perfeito, tudo ali se encaixa, tudo funciona. Eu espero que Ruptura seja uma Breaking Bad e uma Mad Men da vida, aquelas séries que tem começo, meio e fim, e elas cravam o tempo na história como uma das séries mais bem feitas. E adolescência. Eu falei muito de adolescência no meu Instagram, porque eu amo o Stephen Graham, que é o criador, é um dos diretores, é também produtor e é um dos protagonistas. Ele interpreta o pai do adolescente nessa Uhum. série. Ele é um ator britânico extremamente talentoso, mas assim, o mundo não conhece ele, assim, são poucos os atores britânicos que a galera realmente conhece, tipo assim, de acompanhar trabalho a trabalho. E ele é um daqueles atores britânicos que assim, já fez teatro, já fez todo tipo de filme, e ele é um cara que ele circula muito bem dentro da indústria no sentido de assim, ele sabe fazer qualquer coisa. Se você der um papel para ele, ele vai saber desenvolver. E eu tô muito feliz de ver que a adolescência furou a bolha e realmente se tornou uma das produções mais assistidas ao redor do mundo. É engraçado porque assim, a galera aqui no Brasil não tem muita noção, mas no Reino Unido, a série virou a mente de todo mundo. O governo britânico tá chamando a série de documentário. Assim, eu acompanho muitos conteúdos gringos, então assim, eu Uhum. vendo a forma como a série foi recebida no Reino Unido, ela se tornou assim, é tipo um hino nacional da série. A série virou um hino nacional no país. Então, assim, tá todo mundo só fala disso, o governo só fala disso, o parlamento só fala disso, os veículos britânicos só falam disso, as pessoas estão num frenesi em relação a essa série. E é muito louco isso, porque ainda que tem gente que tente falar, ah, não,
essa série é isso, aquela série é aquilo, é uma série lacração. Cara, não tem nada disso. É uma série muito profunda sobre algo muito real, que é a forma como os adolescentes se relacionam com a internet. E não dá para negar, a internet tem muito conteúdo nocivo para adolescente. Nós Uhum. três somos de uma outra geração. Eu acho que vocês também são millennials. Então, nós somos de uma época em que não tinha internet. A internet, eu lembro que assim, o Fotolog, que é o que o Instagram é hoje, o que foi o Fotolog na nossa época, só que o Fotolog era no computador, graças a Deus. Então, assim, cara, quando surgiu o Fotolog, eu já estava com 14 anos de idade. Então, assim, 13 para 14 anos de idade. Então, a parte mais crítica já da minha pré-adolescência já tinha passado. Agora, esses adolescentes estão crescendo num universo onde eles consomem conteúdo de adolescentes, de adultos, de todo mundo. Então, assim, o nível de comparação é muito grande. As perspectivas muitas vezes são irreais. Você mora, às vezes, numa cidadezinha do interior de um país e você está comparando a sua vida com alguém que mora em outra extremidade, às vezes uma pessoa que é milionária e mora em Dubai. Então, assim, a gente tem muita disparidade na internet. Então, assim, se para nós que somos adultos é difícil, às vezes, a gente lidar com tanto conteúdo, com tanta informação, imagina para um adolescente. Então, é uma série muito séria, que tem muito a nos ensinar. E eu tô realmente apaixonada por ela e eu espero que ela ganhe todos os prêmios, porque é o mais justo. E Black Mirror? O que você achou dessa nova temporada? Eu adorei, eu ainda não terminei, faltam 2 episódios. Eu tô indo pro episódio Eulogy, que é o episódio Eulogia, que é o episódio com Paul Giamatti, Uhum. que eu já tô ligada que é um dos episódios mais sensíveis dessa temporada, um episódio muito emocional. Eu adorei essa temporada, eu acho que ela tá em nível de igualdade da terceira temporada, que é a melhor temporada até hoje de Black Mirror. O primeiro episódio, pra mim, foi simplesmente chocante, o episódio do transplante cerebral. Não só porque, assim, a minha mãe faleceu em 2023 de câncer no cérebro. Então, aquilo para mim já foi muito impactante, porque a gente viveu a realidade de um câncer muito severo que tem uma evolução muito rápida. E a gente vive num mundo onde tudo está sendo vinculado à tecnologia. A gente sabe que o Elon Uhum. Musk tem uma empresa que está trabalhando nesse sentido de tecnologia de wellness, né? Ele está usando a inteligência artificial em benefício do bem-estar. Eu não sei muito bem o que é a empresa dele ainda, mas assim, a gente sabe que assim, ele está trabalhando mais ou menos nesse sentido. E eu não estou aqui para falar Elon Musk é isso, Elon Musk é aquilo. Não, a gente sabe que ele tem uma empresa voltada nesse campo. Uhum. Então, assim, não é uma realidade muito longe da nossa. Então, o que Black Mirror mostrou nessa temporada, não apenas eles resgataram o vigor de realmente confrontar a audiência por meio da tecnologia vigente, como também convidou a gente para uma experiência que eu acho que é muito mais catártica. Essa temporada, ela mescla muito isso. É muito tecnologia dentro do cenário do convívio social, dos ambientes sociais, da realidade social. E é isso que torna Black Mirror tão boa. É quando ela traz essa questão da tecnologia para os cenários sociais, para os convívios sociais, mostrando como a tecnologia transforma as nossas dinâmicas relacionais. A gente vê muito isso no primeiro, no segundo episódio. Uhum. O terceiro episódio é caótico, eu adorei. Mas o segundo também foi muito chocante, que é o Bet Nori, alguma coisa assim, BT Nori, alguma coisa assim. É um episódio que está escrito em francês, que é o episódio da menina que acaba tendo a sua realidade totalmente alterada. Eu adorei aquele episódio. Então, É assim, bom. a temporada tá ótima. Ô, Rafa, voltando aí pros filmes, pro cinema, o que tivemos de bom aí nesse início de 2025, que você recomendaria, o que tivemos de ruim também? Então, o ano de 2025 tá bem amargo nesse início de ano para os cinemas em termos de bilheterias. A gente começou a ter bilheterias positivas no cinema com Minecraft. Minecraft foi o primeiro grande filme, foi o primeiro filme a realmente se destacar no cinema. Porque até então a gente teve um atrás do outro que foram assim, bilheterias medianas ou bilheterias bem fracassadas. Mas, ainda que a gente não tenha tido um início de ano tão bom assim em termos de bilheterias, um filme que eu gostei demais, que assim, eu não esperava me surpreender tanto assim, foi Acompanhante Perfeita. Eu acho que hoje a gente vive num cenário cinematográfico que virou uma disputa tão grande de venda de ideologias para um lado ou para outro,
que quem sai mais prejudicado é o entretenimento em si. E assim, eu sempre trabalho com algum filme rolando na TV. Então, assim, normalmente eu trabalho com Friends rolando na TV. E hoje eu decidi trabalhar com o filme Amor a Toda Prova rolando na TV, que é uma comédia romântica de 2011 com a Julianne Moore, o Steve Carell, o Ryan Gosling e a Emma Stone. Cara, que filme delicioso, que comédia gostosa. Tudo na comédia funciona, os personagens são muito bons, as histórias são muito boas, os arcos são incríveis. E assim, a gente não tem mais filmes como esse. As comédias românticas, elas não são mais como elas eram. Os filmes de ação, eles são alguns dos que mais estão resistindo. E olha só, e olha lá, eles só estão resistindo porque eles são feitos por um bando de brucutu dos anos 70. Então, por isso que o gênero está resistindo bem. Porque se você for entregar os filmes de ação na mão dessa geração nova, vai sair cada caca, sabe? Tá difícil. Tá difícil você assistir um filme que seja só entretenimento. E a Acompanhante Perfeita, eu acho que é isso. A Acompanhante Perfeita me lembrou muito esse cinema pré-pandemia, que foi na época da pandemia que a gente entrou nesse balaio de gato que a gente vive hoje, de ideologias brigando, direita, esquerda, e toda essa confusão que mexeu muito na forma como o cinema também é feito. Então, assim, A Companhia Perfeita para mim parece um filme de 2019, que é aquela comédia gostosa, tem suspense, tem sangue, mas a essência dela tá no humor e ela funciona muito bem. E todos os personagens são ótimos. Então, assim, a gente tem personagens muito bons. Temos personagens diversos também, mas não é um filme que tá tentando vender nada pra você. Ele só tá contando uma história, ele só quer te entreter. Então, quando eu assisti aquele filme no cinema, esse foi aquele filme que depois que eu terminei, eu tava sentada e eu pensando, ai, gente, tem como apagar da memória e começar de novo? Porque eu tô com saudade de filmes assim, sabe? Novocaine também é um filme. Os dois estrelados pelo Jack Quaid. Novocaine foi um filme que se saiu super mal nas bilheterias, principalmente aqui no Brasil, e tudo isso porque a assessoria não vendeu o filme direito. Eu acho que faltou um trabalho de marketing mais pesado, porque é um filme delicioso. É uma comédia de ação também. É o Jack Quaid lá de The Boys vivendo o mesmo personagem, que é o menino mirradinho, magrelinho, que tem dificuldade com as meninas, mas tem um bom coração, então ele é aquela coisa, não é o herói que a gente queria, mas talvez é o herói que nós precisamos. E mais ou menos aquela pegada. Um personagem muito parecido com o que ele vive no filme Acompanhante Perfeita, que está disponível lá na Max agora. Mas Novocaine é uma delícia, é um filme divertidíssimo também. Como eu falei, a gente também tem personagens diversos. A trama se desenrola de uma forma excelente. E é uma pena que, assim, poucas pessoas assistiram. Poucas pessoas assistiram porque faltou um trabalho de marketing, não só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também o filme se saiu mal, então assim, eu acho que eles poderiam ter melhorado mais isso. Mas são dois filmes que desse início de ano, eu acho que assim, se saíram bem em relação à qualidade. Filmes muito bons. Capitão América, como eu falei ali no começo, é um filme mais ou menos assim, é aquele filme que nunca engata, sabe? Ele tá sempre ali na primeira, na primeira, na primeira, mas ele nunca pega velocidade. O roteiro ele é muito picotado, você percebe mesmo que o filme foi regravado. Então, assim, as cenas elas são muito picotadas, falta conexão, os personagens não são muito bem desenvolvidos. É um filme que tem potencial, mas ele nunca chega lá, nunca chega lá. É um filme que parece que bate no teto e volta, bate no teto e volta. Agora, outro filme aqui, eu ainda não assisti Minecraft. Como eu fiz uma cirurgia recente, então eu fiquei bem de molho. Então, alguns filmes recentes que saíram no cinema eu ainda não assisti. Mas desses filmes assim que saíram nessa primeira leva, esses foram dois que me surpreenderam mesmo, assim. São filmes que assim, eu não dava nada, mas eu me diverti muito no cinema. Cobra Kai foi uma série muito boa e terminou no auge. Tanto que vai ter Karate Kid Lendas. O que que você achou? O que que você acha do filme? E o que que você achou de Cobra Kai? Porque eu falei pro Isaac, você tem que assistir, porque o final é surpreendente. Ela entregou tudo e tudo e tudo do Cobra Kai. Eu gostei muito de Cobra Kai. Eu comecei a assistir Cobra Kai quando ela ainda era uma série do YouTube, antes da Netflix comprar e tal. Então, assim, eu sou muito fã de Karate Kid. Então, eu fui direto quando a série foi lançada lá no YouTube Red, que nem existe mais.
Mas assim, eu não terminei a última temporada porque eu confesso que eu fiquei exausta. A trama ficou muito esticada. Eu acho que assim, ele ficou meio aquela coisa assim, não queremos largar o osso porque a série é muito popular. É. Mas a verdade é que, assim, a gente sabe que a série foi encerrada porque a trama não tinha mais para onde caminhar. Ela ia ficar andando em círculos, trazendo sempre um novo vilão adolescente, todo mundo quebrando pau, e aí esse vilão se converte, fica bonzinho, aí chega um novo vilão, aí traz um personagem antigo, e aí ele vira o vilão mor, e aí tem o vilão mirim, o vilão mor, todo mundo quebra pau. Então, assim, a série ia ficar andando em círculos, então, assim, não tinha mais para onde eles irem. Eles já tinham conseguido trazer os personagens antigos que davam, já tinham reciclado aquela trama do vilão mirim, vilão mirim, vilão mirim. Então, assim, foi uma questão de necessidade. Mas, assim, os episódios finais estavam muito esticados. É aquela coisa, Jesus, esse torneio não acaba nunca. O cara volta para os Estados Unidos porque a esposa está morrendo, vira aquela novela toda. Então, assim, eu não terminei. Ficou faltando 2 episódios para eu terminar. Mas, assim, agora que eu já estou descansada da série, eu vou voltar, porque eu estava Boa, maratonando tudo boa. episódios. Mas assim, mesmo com esse final esticado, a série é muito gostosa, porque ela conseguiu unir 2 gerações. É raro uma série sequência de algo tão antigo e tão famoso assim, conseguir fazer o que Cobra Kai fez. O Josh Horowitz, que é o criador da série, fez um trabalho incrível com o Cobra Kai, porque ele trouxe a geração da sessão da tarde, que somos nós, os millennials, e trouxe essa geração Z e conseguiu agradar todo mundo. Isso é muito raro. Então a gente se diverte com as piadas dos anos 80, É. a gente se diverte com a cafonice do Johnny Lawrence, com o próprio é, Daniel San, ao mesmo tempo que a gente gosta desses personagens adolescentes, dos dramas adolescentes, tudo ali é muito envolvente. Então, assim, é uma série que tá de parabéns. Sobre Karate Kid Legados, eu acho que é aquela coisa, né? Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Então, assim, já que não dá pra gente seguir na série, vamos fazer um filme chamado Legados, que daí a gente resgata até o Jack Chan, que é super amado. Então, eu acho que no final do dia é aquela coisa: aproveita que a série tem muito sucesso, não deixa ela morrer, traz o Jack Chan, que tá meio aposentado, tá ali mais quietinho na dele, que é sucesso de bilheteria. Eu acho que é um filme que vai se sair bem na bilheteria. Em termos de história, eu acho que vai repetir o mesmo ciclo, um novo menino com uma infância sofrida, uma mãe que luta para pagar as contas, e agora ele tem 2 mentores para ajudá-lo. Vai ser basicamente isso, eu acho. E eu vou ser bem sincera, para mim tá tudo bem, porque eu adoro. Então, assim, pode Boa, mandar. boa. Pode mandar. Ô, Rafa, assim, eu particularmente odeio musical, nunca gostei de musical, mas teve um musical que eu assisti ano passado que eu gostei demais, que foi o Wicked. Eu achei sensacional. E vai sair a continuação agora em 2025, né, a parte 2. Eu quero saber se você gostou também do primeiro filme e se você gostou, você acha que eles vão conseguir dar um desfecho digno para essa história? Não, eu tô de cara que você não gosta de musical e adorou Wicked, que é super musical, né? Que legal. Eu adorei Wicked. Eu sou apaixonada por musical. Normalmente, quem não gosta de musical, eu sempre indico filmes que são musicais, mas nem tanto, sabe? Então, assim, eu jamais te indicaria Wicked, mas eu fico super feliz de você ter gostado, que legal. Ô, E Rafa, peraí, não, peraí, eu tenho que comentar. Mas assim, por mim, poderia tirar todos os trechos de musicais do filme, tá? Mas só uma observação. Mas ainda assim você gostou, o que é ótimo, né? Então, assim, fico muito feliz com isso. Eu acho que a sequência vai ser muito boa em termos de qualidade. O fato deles terem gravado os 2 filmes de uma vez ajuda muito, porque daí você garante aquele ritmo sequencial. Você pega todo mundo ali no gás, tá tudo pronto, os sets estão montados, tá todo mundo já assim afinadíssimo com o filme. Então assim, você já economiza em tempo de preparo. Você tem uma série de benesses fazendo os 2 filmes back to back, que a gente fala, né? Um atrás do outro. Então eu tô com uma expectativa muito grande. Eu não sei se vai ganhar Oscar. Eu acho que assim, acho que o diretor, o John M. Chu, merece ser indicado ao Oscar de melhor diretor. Ele não foi indicado dessa vez. Achei meio desrespeitoso, porque ele fez um trabalho incrível com o filme. Então, assim, eu tô numa expectativa boa de que o filme se saia bem
nas telonas. Eu tenho certeza que ele vai ter uma bilheteria sensacional, mas eu espero que ele se saia melhor na temporada de premiações, porque é um filme lindo. E, em geral, a academia ama musicais. Vamos ver o que vai ser lançado nos próximos festivais de cinema, porque a gente vai começar a ter uma noção do que está na conversa do Oscar a partir do Festival de Cannes, que acontece em maio. A partir dali, a gente já vai saber mais ou menos qual que é o norte, o que está se saindo bem, quem tem chance, quem não tem. Mas eu acho que o Wicked com certeza vai estar ali na disputa, eu espero. Rafa, o que que você acha do universo de John Wick? Se você gosta. E o que que você acha da bailarina do universo John Wick? O que você espera? Eu adoro John Wick, eu entrevistei o Chad Stahelski, que é o diretor da Caraca. franquia. Foi 2023, foi 2023, se eu não me engano. Foi quando saiu o quinto filme. Quinto não, quarto, né? O quinto vai sair agora. Ah, é, isso. Eles estão produzindo o quinto agora. Então, assim, eu adorei o filme. Eu amo essa franquia. Eu amo porque ela é super. Ela é o cinema de ação dos anos 90, anos 80, só que com esteroides. Então, assim, ela é ainda maior, ela é ainda mais forte. E para mim, o Chad Stahelski pode fazer 10 filmes que eu vou assistir todos. Eu amo John Wick. E eu amo como o filme que no começo era um filme tão pequeno, né? Ele se chamava De Volta ao Jogo. O filme não se chamava John Wick. Só nos Estados Unidos que ele se chamava John Wick. O que é muito Uhum. comum né, quando eles traduzem nomes de filmes, porque às vezes vender o filme como John Wick não faria sucesso. Mas o filme se tornou tão grande e o personagem se tornou tão amado que eles até mudaram o nome do filme aqui no Brasil para John Wick De Volta ao Jogo, para não tirar o título anterior, acrescentaram John Wick, porque se tornou uma marca, né? E eu tô muito animada com Bailarina. Eu acho que, assim, o trabalho que a Ana de Armas fez nos bastidores tá muito legal. E se eles seguirem a mesma essência dos filmes, e o Chad Stahelski, ele tá como produtor, no final do dia ele é pai dessa franquia, né? Então, como ele tá ali trabalhando no filme, eu tenho certeza que vai ser um filme excelente, porque ele não tem dedo podre. Ele é um cara que. O Chad Stahelski, ele foi dublê de ação, né? Ele foi dublê de ação do Keanu Reeves por anos. Então, assim. Ele e o Keanu Reeves têm uma amizade de no mínimo 30 anos, porque eles trabalharam em Matrix, ele foi dublê do Keanu Reeves em Matrix, ele foi treinador dos dublês também. Então, assim, ele é um cara que, assim, tem uma amizade muito longa com o Keanu Reeves. Por ser coordenador de dublês, ele entende de cena de ação, então ele não é um cara que entrega qualquer coisa pra gente. Então, eu tô muito animada. Ô, Rafa, eu quero entrar num tema assim, um pouco polêmico, tipo, eu tenho que fazer essa pergunta pra você, preciso saber da sua opinião. Há tempos atrás, o diretor Martin Scorsese fez um comentário sobre os filmes da Marvel, né, dizendo que os filmes da Marvel não era cinema, falou que comparou os filmes com parques de diversão. Quero saber a sua opinião sobre isso, o que que você acha? Ele não tá errado, né? Vamos ser honestos. Eu adoro os filmes da Marvel, sabe? Eu sou muito eclética em relação às coisas que eu gosto de assistir, mas ele não tá errado. Ele é um filme que segue uma fórmula. Eu acho que, assim, esse é um dos motivos de eu estar tão animada para assistir Thunderbolts, porque como é um filme que, assim, eles fizeram questão de dar destaque para toda essa equipe técnica que eles trouxeram da A24, eles colocaram inclusive isso num dos teasers do filme. Tipo, ao invés de apresentar o elenco principal do filme, eles apresentaram o design de figurino foi tal, do filme tal, da A24. O editor foi o tal, do filme tal, da A24. Então, assim, eles fizeram questão de falar: olha, esse é um filme que está sendo diferente. Esse é um filme que foge da fórmula da Marvel. E é por isso que eu tô tão animada para assistir esse filme. Mas, em geral, os filmes da Marvel são formulaicos. A gente tem um vilão que tá querendo dominar o mundo ou tá querendo dominar a mente humana, e para isso ele vai adotar técnicas nada ortodoxas. É claro que ele é um cara muito mau, então ele precisa ser destruído. Nisso a gente tem um herói que tem seus desafios pessoais. Ele vai tentar derrubar esse vilão, mas ele vai ter contratempos para derrubar esse vilão. Então, assim, a gente tem esse ciclo que se repete, se repete, se repete. A diferença é que antes os filmes da Marvel eles eram mais cativantes e hoje são filmes que às vezes perdem muito tempo tentando vender ideologias, ao invés de tentar vender a sua história. Mas como eu comentei lá no passado, eu acho que eles reajustando isso,
parando de se envolver com o lado A, o lado B e focando apenas no entretenimento, a Marvel tem tudo para ser bem-sucedida, porque ela tem personagens bons, ela tem dinheiro para poder investir em efeitos visuais, em qualidade técnica, e ela consegue contratar atores que são excelentes. Então ela tá com a faca e o queijo, falta só saber cortar esse queijo direitinho. Mas eu não acho que o Scorsese está errado. Isso não quer dizer que os filmes da Marvel perdem seu valor. Eu acho que eles são entretenimento puro. Acho que é por isso que ele disse que são como passeios numa montanha russa, porque eles são puro entretenimento. Não são filmes que vão levar você a reflexões profundas, ainda que uma vez ou outra eles tentem fazer isso. Eu acho que o que eles fizeram com a série da Wanda, a WandaVision, é uma série muito boa. Tem muita gente que não gostou, mas ela é uma série muito boa e ela fala sobre reflexões profundas, sobre depressão, sobre síndrome do abandono, sobre você também tentar se reconstruir com os seus sonhos todos perdidos. É uma série que eu acho que ela é extremamente profunda. Eu amei essa série. Mas no final do dia, a Marvel, ela foca mesmo nesse entretenimento espetaculoso. Muitos efeitos visuais, muitas cenas mirabolantes. É um filme espetáculo. E isso não é demérito nenhum. Existe todo tipo de filme, existem todos os tipos de gênero. Existem filmes como o do Martin Scorsese. Martin, ele é meu cineasta favorito, por sinal. Então, existem filmes como o dele, e também existem filmes como o da Marvel, e existe espaço para os dois. E não há demérito nenhum em fazer cinema arte ou fazer cinema pipoca, que é o blockbuster que a Marvel faz. Então, assim, são passeios como se fosse um passeio no parque de diversões? São, mas são passeios deliciosos e tá tudo certo. Rafa, esse ano a gente teve uma surpresa. Isaac não gosta de comédia. Eu amo comédia. Faz um tempo que a gente não vai. Eu vou no cinema esse ano para mim ver Corra, que a polícia vem aí. Eu acho que vai ser fantástico. Só o trailer eu já rachei de rir. Eu não sei se você gosta de comédia, mas eu acho que tá faltando comédia um pouco. Eu acho que tá faltando a gente ir no cinema para rir também, dar risada, levar a família e rir, igual o Deadpool fez com o Wolverine. Eu achei fantástico. A gente sai de lá rindo, feliz da vida. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Eu adoro comédia, eu sinto muita falta do gênero de comédia. Eu acho que a gente não tem feito muitas comédias. Eu acho que assim, todas essas questões políticas que impactaram diretamente o cinema impactaram muito a comédia. E é por isso que hoje em dia a gente tem poucos filmes do gênero, porque os comediantes têm medo de ousar, têm medo de pisar fora da linha, têm medo de criar ideias mais originais. Então, assim, eu sinto muita falta de comédia. E eu tô assim, ó, manda, 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 porque. Nossa, os anos 90 e os anos 2000, quantas comédias a gente via no cinema? Eu tava comentando do Ben Stiller agora há pouco. Cara, o Ben Stiller vivia quase o ano todo no cinema. Parecia, era quase todo ano tinha ele no cinema com alguma comédia. Não só ele, o Jim Carrey também. Então, assim, Também. a gente veio, a gente veio de duas décadas, anos 90 e anos 2000, em que a gente tinha comediantes para dar e vender, Robbie Williams, o Jim Carrey, Ben Stiller. Então, assim, a lista é grande. A gente tinha Adam Sandler também. Então, nós tínhamos uma leva de comediantes que o ano todo estavam entregando produções pra gente. E hoje a gente conta nos dedos o que a gente tem. A gente tem Adam Sandler, que continua fazendo os seus filmes ruins, que eu confesso que eu adoro. Eles são ruins. A gente tem que reconhecer que não é muito bom. Mas assim, eu adoro quando ele faz comédia, mas eu adoro quando o Adam Sandler sai da sua caixinha também. Ele faz filmes muito bons quando ele quer. Uhum. Sim, eu sinto falta. E eu quero muito assistir Corra que a Polícia Vem Aí. Tô com medo, tô com um pouco de medo, porque o original com o Leslie Nielsen era muito era muito ousado. Esses dias atrás eu estava assistindo, esses dias não, tem uns 2 meses que eu estava assistindo esse filme com meu marido. A gente chorava de rir. E eu pensando, cara, meu, tem umas piadas ali que você pensa, eu não acredito que eles falavam isso, e tava tudo bem. Mas Verdade. é uma comédia, é aquela comédia boba que é a comédia que eu chamo do riso frouxo. É só uma comédia para fazer você se divertir. É uma comédia às vezes meio boboca, mas ela funciona muito bem. E eu adoro esse tipo de humor, que assim, vai ser um humor meio idiota, mas é por isso mesmo, é para isso que você tem que rir, é aquele humor idiota. Então assim, Corra que a Polícia Vem Aí, essa franquia tem momentos icônicos. Eu já divulguei alguns até no meu Instagram, porque eu sinto muita falta desses filmes.
E eu espero que esse novo filme dê certo. Eu espero, porque se der certo, quem sabe aí a gente não resgata uma franquia. Mas mais do que ver um remake de Corra que a Polícia Vem Aí, eu queria filmes novos. Eu tô com saudade de sentar e dar uma boa gargalhada num filme que seja assim, sabe? Absolutamente cômico. Tem um filme que eu gosto demais e que esses dias eu tava pensando nele e eu fiquei pensando, cara, por que que não fazem mais filmes assim? Que é Noite de Jogo. Vocês já assistiram a comédia Noite de Jogo? Sim, demais, é Já. Meu muito bom. Deus, eu amo esse filme. Eu queria um filme assim de novo, sabe? Um filme assim, com personagens diferentes, personagens inusitados, aquela trama que mexe com um pouco de mistério, um pouco de detetive, mas é comédia, comédia, comédia. Meu Deus, eu adoro esse filme. Eu sinto falta de filmes assim. Rafa, você pode agora contar pra gente o seu top 5 melhores filmes de todos os tempos e se puder também aproveitar e já falar a lista dos melhores diretores, o top 5 seu? Tá, vamos lá. Fiquei pensando nisso. Ai, porque é um pouco difícil, né? Mas o meu filme favorito, assim, de todos os tempos é Os Infiltrados, do Martin Scorsese. É um dos meus Olha. filmes favoritos. Eu amo esse filme. Eu acho que ele é muito bem dirigido, ele é muito bem executado. Nós temos personagens dinâmicos, complexos. Os arcos funcionam muito bem. Ele, com certeza, é um dos meus filmes favoritos. Outro filme que, assim, ai, eu devia ter pensado melhor no meu top 5 assim. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, Batman, o Cavaleiro das Trevas tá no número 5. Então, assim, Show. o 5 a gente tem Batman, Cavaleiro das Trevas. O um a gente tem Os Infiltrados, do Martin Scorsese. Agora, eu acho que assim, o quarto seria La La Land, que é um dos meus filmes, é um dos meus musicais favoritos. Eu amo a concepção dele, eu amo que ele foi rodado na tecnologia CinemaScope, que é uma tecnologia que era usada nos musicais dos anos 50, 60, 70. Outro filme que eu absolutamente sou apaixonada é Cantando na Chuva, que seria meu terceiro lugar. Vocês viram que eu amo Caraca. música, né? Eu amo Cantando na Chuva, é um dos meus filmes favoritos, assim. Número dois, não sei agora. Caraca. Difícil, gente, difícil. Cinco. Top 10 já é difícil, vocês me metem num top 5 ainda. Cara, nossa, sei lá, eu acho que assim. Nossa, difícil. Muito difícil. É que daí você É pensa em que um, nem vem escolher, outro na cabeça, tipo, é que nem escolher um filme favorito. Eu tava pensando que eu ia falar, não, eu gosto desse. Eu falei, putz, mas se eu pegar esse, eu vou ter que tirar aquele. Aí, Caraca. difícil, difícil, mas sem sombra de dúvidas, Os Infiltrados, número um. Número 3 Cantando na Chuva. Número 4 La La Land. Número 5 Batman Cavaleiro das Trevas. Agora número 2. hum. Você me abraçou, você me apertou sem me abraçar agora, viu? Não lembro aqui, vou ter que dar até uma pesquisada. Eu tô até tentando pensar aqui na minha coleção de filmes, assim. Nossa, cara. Hum. Foi difícil demais, difícil, difícil, difícil. Vai pra próxima que daqui a pouco eu volto nesse número Tá. 2. Fechou. E diretores, Rafa? Top 5 diretores. Sem sombra de dúvidas, o Martin Scorsese é um dos meus favoritos. Quentin Tarantino também é um dos meus favoritos. Martin Scorsese, Quentin Tarantino, o Francis Ford Coppola também é um dos meus cineastas favoritos. Quem mais aqui? Steven Spielberg. Eu amo Steven Spielberg. Eu acho que ele é um daqueles raros cineastas que consegue unir conceito com entretenimento. Quando ele faz de tudo, e é por isso que Steven Spielberg se tornou esse nome, que assim, a gente que cresceu assistindo Tela Quente, você sempre, eu tenho certeza que vocês têm aquela vozinha na sua cabeça falando, uma produção de Steven Spielberg. Aham. E a gente É, quando a gente ouvia isso, a gente falava, cara, eu sei que eu vou amar esse filme. A gente já tinha certeza que a gente ia amar esse filme. E eu amo que ele nunca foi um diretor de uma nota só. Ele é um cineasta que faz Jurassic Park, mas ele vai e faz a lista de Schindler. Ele faz a Cor Púrpura, mas ele vai lá e faz um outro filme pipoca. Ele produz Indiana Jones. Então, assim, ele era um cara que
Ele sabia permear todos os públicos e entregava entretenimento. Ele fez isso com Tubarão. Ele entregou um filme que é cult. Tubarão é um filme cult, mas é entretenimento, sucesso de bilheteria, sabe? Detonou nas bilheterias na época do seu lançamento e até hoje é aquele filme amado como um filme que é conceitual, tecnicamente muito bem feito, mas também é puro entretenimento. Então, assim, eu adoro o Steven Spielberg, então a gente tem Scorsese, Coppola, Tarantino, Steven Spielberg. Agora, um outro diretor que eu gosto demais, assim. Eu adoro o Steven Soderbergh. Ele não diria que ele é um dos meus diretores favoritos. Não diria que ele é um dos meus diretores favoritos, mas eu adoro ele. Eu também adoro a versatilidade dele. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo ano passado no Festival de Sundance, porque Sex, Lies and Videotape. Eu não sei como é que. Eu não lembro o nome dele em português. Eu acho que é Sexo, Mentiras e Videotape. Eu acho que esse é o nome do filme em português. Completou 20 ou 25 anos de lançamento. Foi um filme que foi lançado no Festival de Sundance. E foi o filme que lançou a carreira do Steven Soderbergh. Então ele foi lá, comemorou o aniversário do filme e lançou um filme chamado Presença, que foi lançado nos cinemas aqui no Brasil, mas ninguém prestou atenção nesse filme. Você até me perguntou de filmes que lançaram esse ano e que eu gostei muito. Eu assisti Presença lá no Festival de Sundance, na Premiere Mundial, com ele. Mas ele foi lançado apenas esse ano aqui no Brasil. E é um filme de terror muito bom. É um filme de terror sobrenatural incrível que, infelizmente, as pessoas não deram muita atenção. Mas eu gosto do trabalho dele. Eu gosto dele. Eu vou deixar ele ali no quinto lugar. Eu amo Christopher Nolan, mas eu não sei se eu diria que ele é um dos meus cineastas favoritos. Não sei se eu chegaria nesse ponto, não. Rafa, e a melhor entrevista que você já fez? Ah, é muito difícil escolher, porque assim, eu tive a sorte de fazer entrevistas muito boas, assim. Então, assim, é difícil escolher a melhor, porque, graças a Deus, a cada nova entrevista eu sempre consigo superar essa marca. Tipo, ai meu Deus, essa foi uma das Show. melhores que eu. Então Então é vou melhorar a difícil. pergunta. Só top 5. Ah, cara, é difícil, 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 difícil. Não falando na ordem, assim, mas entrevistar o elenco e o diretor de The Chosen foi realmente, assim, foi uma das melhores entrevistas. A entrevista com o Jonathan Rumi, que é o protagonista de The Chosen, que faz Jesus, foi muito linda, porque ele é um cara muito sereno e tudo que ele fala é muito espiritual. Então, foi aquela entrevista que saiu tanto do campo da série da TV para a gente Uhum. falar sobre o que aquela série significava para ele. E eu amo quando Caraca. eu amo quando as minhas entrevistas elas saem um pouquinho desse âmbito série, 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 filme, 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 e ela se torna um pouco mais pessoal, que é uma das coisas que eu mais gosto, que é quando o entrevistado fica tão à vontade que ele começa meio que a refletir sobre o que aquilo significa. Eu adorei fazer essa entrevista. Nossa, é difícil lembrar, porque graças a Deus foram muitas entrevistas mesmo. Mas assim, ai, Jesus amado. É, eu entrevistei a autora. Tem uma série do Disney Plus que passou despercebida por muita gente, as pessoas não assistiram, e eu inclusive recomendo, que se chama Fomos os que Tiveram Sorte. E essa série é baseada na história da família da escritora, é baseada num livro. E o livro é baseado na história da família dela. E conta a história da família dela, que é uma família de judeus, e como eles conseguiram fugir da Alemanha nazista ali no auge do nazismo, como eles conseguiram fugir e como eles se reconstruíram, porque é uma família muito unida que acabou sendo separada por conta da guerra da Segunda Guerra Mundial e por conta do nazismo. E aí depois, a autora desse livro, ela foi coletando informações, ela foi fazer um trabalho de faculdade, se eu não me engano era de faculdade, ou foi um trabalho na escola, sobre a história da família dela, sobre a árvore genealógica. E aí quando ela começou a conversar com a família dela, ela foi descobrindo que boa parte da família dela eram sobreviventes do nazismo, eram pessoas que fugiram da Segunda Guerra Mundial.
E aí ela começou a coletar todas essas histórias. Inclusive, o avô dela chegou a morar no Brasil. Chegou a morar no Brasil, fugiu para o Brasil, se apaixonou no Brasil, construiu uma vida aqui no Brasil. Então, assim, ela fez um livro contando a história da família e o livro se chama Somos os que Tiveram Sorte. E isso virou uma série de TV, uma série que é baseada no livro e que conta a história da família dela. E eu pude entrevistar a autora do livro. Aquela entrevista foi muito emocionante, porque assim, em alguns momentos da entrevista, a escritora quase chorou porque ela lembrou da família dela. E ela lembrou que quando ela estava escrevendo o livro, ela estava grávida, então ela estava ali conhecendo a história da família dela, tia-avó que teve que esconder bebê durante o trabalho e fugir da guerra, ela estava contando umas histórias tão sensíveis assim. E aquela entrevista foi muito emocionante, porque não apenas era uma história real, mas assim, sabe, você conseguia ver o quanto aquela experiência transformou a vida dela. Ela conhecer toda a ancestralidade dela e ver, sabe, o legado, o sangue dela ali ganhando vida através desses personagens. Então, tudo aquilo foi muito especial, foi muito importante. E a série é uma série muito linda, que infelizmente ela passou despercebida. Ela foi lançada ano passado, mas é uma série muito, muito linda. Teve essa entrevista também, assim. Ai, eu entrevistei o elenco ano passado da série Mellow, que é uma série da Prime Video também, que é uma série de comédia, é uma comédia de roubo. Então, assim, é uma série muito inusitada, bem diferente, divertidíssima a série, e eu pude entrevistar o elenco principal e também entrevistar os criadores da série. Foi muito legal, porque a minha entrevista com o elenco principal aquela foi o tipo de entrevista que eu saí dela falando, meu Deus, foi uma das minhas melhores, assim. Porque foi uma entrevista de 10 minutos e eles adoraram as perguntas, eles entraram de cabeça. A gente falou muito sobre comédia de improviso, falamos sobre os desafios de você fazer comédia na televisão, da comédia funcionar, dela ser uma comédia universal. No final da entrevista, o elenco me elogiou bastante, falaram que foi uma das melhores entrevistas que eles tinham feito e que eles estavam muito felizes. Então, assim, aquilo para mim foi muito legal também, foi muito gratificante. Ai, agora, não sei, teve uma vez que eu Posso te, entrevistei. Hum, posso te, pode- te ajudar com uma? hum, Uma que eu assisti, eu falei, caraca, eu fiquei parado, falei, "Mano, se eu tivesse no seu lugar, eu tinha desmaiado", que é Selton Mello, Alto da Compadecida. Você entrevistou o elenco, o novo, né? O filme novo. aham. E eu ainda falei pro Isaac, se eu tivesse na sua frente, vendo o céu, tu tinha desmaiado. Que eu, assim, gosto demais dele. E essa sua entrevista foi muito top, muito top. Ai, que legal, fico feliz. Eu adorei fazer essa entrevista, foi muito boa mesmo. O Matheus Nastergalli é um querido, assim, você vê. Ele é o tipo de pessoa que, quando ele começa a falar de algo que ele está fazendo, você consegue literalmente visualizar o que ele está falando, de tão importante que é para ele, sabe? Ele coloca tanto coração naquilo que ele fala. E o Selton Mello também é um querido, um cara extremamente talentoso. Tá começando a carreira dele fora do Brasil agora. Ele vai estar no próximo filme da Anaconda. Então, assim, foi uma entrevista maravilhosa também. Ai, gente, tiveram várias. Graças a Deus, assim, eu tive várias entrevistas. Eu amei entrevistar o produtor Jonas Rivera, da Pixar. Aquela foi uma das minhas entrevistas favoritas. A minha entrevista com o Jonas Rivera da Pixar e a minha entrevista com o produtor, ele é o chefe de conteúdo da Marvel TV. Aquela foi uma das minhas entrevistas favoritas também. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas é Windenball, o sobrenome dele. Eu esqueci o primeiro nome dele. Mas aquelas entrevistas foram incríveis, a entrevista da Pixar e a da Marvel TV. Eu amei, porque assim, a gente estava muito conectado, a entrevista fluiu demais, eles responderam super bem. Foram entrevistas bem gostosas. Mas é difícil escolher, porque assim, graças a Deus eu tenho feito muitas entrevistas, então assim, Pô, parabéns, eu tenho parabéns, parabéns, preciosas. Ai, obrigada. É realmente parabéns. é uma honra poder fazer tudo isso. Galera, chegamos ao final de um bate-papo sensacional e incrível com a Rafa Gomes. Rafa, muito obrigado por ter aceitado esse convite e ter separado um tempo aí para bater esse papo com a gente.
Imagina, foi um privilégio estar aqui com vocês. Assim, eu espero que nós tenhamos mais oportunidades de conversar também. Mais uma vez, parabéns pelo podcast. Eu espero que ele cresça muito, que ele floresça, que vocês consigam viver só de podcast, criando novas histórias, conversando com muita gente legal e muita gente interessante. E eu realmente agradeço pelo convite. Galera, aqui embaixo, no link da descrição, está o Instagram da Rafa. Vão lá, segue ela, compartilhe, mande para seus amigos. Segue a gente também. Galera, até a próxima.